Existem palavras que nos enfraquecem, existem palavras que nos escravizam e existem palavras que nos libertam, que nos dão força, que nos fazem crescer. Nós vamos conversar sobre isso. A essa altura da vida, eu creio que você já está ciente de como as palavras que saem da sua boca te afetam, certo? Creio eu que também a essa altura você já deve ter percebido que cada palavra que você fala é um gerador de realizações e de experiências que você acaba atraindo e experimentando na sua vida. E as palavras são importantes por vários motivos. Elas podem literalmente mudar a maneira como a sua mente, o seu cérebro percebe algo. Quando você observa que as palavras têm o poder de alterar a maneira como a sua mente percebe ou absorve alguma experiência, você reconhece o poder da neurolinguística. A neurolinguística é a maneira como você conversa consigo mesmo internamente. Você já deve ter ouvido falar, talvez, da PNL, Programação Neurolinguística, que não tem nada a ver com algo místico esotérico. É ciência, é neurociência, né? E a programação neurolinguística, ela fala exatamente sobre isso. A importância de nós alterarmos o nosso diálogo interno, tirando o nosso diálogo interno de diálogos internos enfraquecedores negativos, para nos conectar com diálogos internos empoderadores. Porque pela programação neurolinguística, muito da sua realidade, ela é definida pela maneira como você fala com você mesmo por dentro. Então, quando você altera a sua neurolinguística, ou seja, a maneira como você se comunica consigo mesmo, você altera suas ações, suas reações, suas atitudes, seus comportamentos, porque você altera o seu pensamento. Afinal de contas, a sua neurolinguística interna, ela é imperada, dominada principalmente por pensamentos. E se você está aqui quieto, mas pensando, eu não consigo. Internamente, isso é um pensamento. E é com o seu pensamento que você está conversando internamente consigo mesmo. Então, como linguistas e neurocientistas já provaram o que sempre foi verdade, as palavras que você fala moldam o mundo que você vê. As palavras, elas não são meros rótulos para objetos ou ideias. Na verdade, a linguagem pode limitar você, concentrando a sua percepção, atenção e pensamentos em uma faixa mais estreita de realidade. Por exemplo, eu falo duas línguas, né, fluentemente: o português, que é a minha língua materna, e o inglês. Eu percebo que quando eu falo e ou penso em inglês, eu quase que adoto uma personalidade um pouco diferente, sabe? Eu quase que adoto uma forma, uma personalidade, uma maneira de dialogar comigo mesmo diferente. Eu me torno consciente de que eu me envolvo com pensamentos e com outros de uma forma que é diferente, sabe? De como eu faço quando eu falo em português. Quando eu falo em espanhol, por exemplo, por um longo período de tempo, eu percebi que é quase como se as palavras trouxessem consigo a energia de todos aqueles que falaram essa língua antes de mim, imprimindo uma maneira específica de eu me relacionar com as outras pessoas. E eu percebo até que a minha postura, os meus maneirismos de linguagem, até um pouco do meu comportamento muda conforme eu uso um idioma diferente para falar. Então, quando eu estou falando inglês, eu quase que sinto algumas atitudes, comportamentos meus mudando. Quando eu falo português, já, sei lá, eu me sinto mais relaxado, mais à vontade. Então você percebe, com esse exemplo, para quem fala mais de uma língua, presta atenção só quando você está falando uma língua que não é a sua língua materna, como a tua postura, como
os teus gestos e muitas vezes a maneira como você pensa, anda e fala, alterando não só no sentido da linguagem, mas a maneira como as palavras saem da sua boca. Então, é uma coisa bem simples, mas para quem fala outras línguas, é uma alegoria, uma analogia que torna aí de uma maneira mais palpável para vocês a diferença que a linguagem faz, a diferença que as palavras fazem na nossa vida. Então, como nós entendemos a nossa realidade? Porque se eu falei que as palavras elas moldam a maneira como nós percebemos a realidade. E certas palavras elas podem estreitar, limitar a nossa realidade, podem nos escravizar. E outras palavras podem expandir a nossa consciência, expandir a nossa realidade, aumentar o filtro com o qual nós absorvemos e enxergamos a realidade, e muitas vezes pode até mesmo nos libertar de crenças, de traumas e coisas. Então, se eu falei que as palavras são esse fator que estão moldando a nossa realidade, como nós, seres humanos, entendemos a realidade? Bom, como humanos, nós percebemos e interpretamos tudo por meio dos nossos sentidos básicos. Nós temos 5 sentidos básicos. 5 sentidos básicos: tato, olfato, paladar, visão, audição. Então, por meio desses sentidos ou sensores, nós criamos uma compreensão subjetiva do que é a realidade. Por que é uma compreensão subjetiva? Porque ela não é objetiva. É isso mesmo, ela não é objetiva. Não, mas espera aí, Gabriel, estou vendo um celular na minha frente agora, estou assistindo essa live num celular aqui na minha frente agora. E isso é objetivo, eu estou vendo. Então não tem como isso ser subjetivo. Se você usa óculos, por exemplo, e você tem um certo grau de deficiência visual, quando você tira o óculos, você já está percebendo essa realidade objetiva de uma forma diferente. Talvez um pouco mais borrado, talvez um pouco mais embaralhada as imagens, ou talvez você não consiga ler as letrinhas menores. Agora, quando você coloca o óculos, você está enxergando essa mesma realidade agora de uma forma diferente, com mais de nitidez, com mais clareza. Então perceba, até os nossos sentidos, independente de deficiência ou de graus de limitação ou não, a nossa realidade ela é subjetiva, porque ela vai alterar conforme a experiência individual de cada ser. Então, nós percebemos a realidade como ela é construída e percebida pelos nossos sentidos. Tem pessoas que vão prestar mais atenção em alguns detalhes, por exemplo, nessa mesma imagem aqui que você está vendo nessa tela. Aqui atrás de mim tem um udu, né? Tem um tambor, tem uns livros. Vão ter pessoas que estão aqui olhando e tentando ler os títulos dos livros que eu leio lá atrás de mim. E vão ter pessoas que vão estar olhando para os meus olhos e prestando atenção nas minhas palavras. Perceba, então é subjetivo sim, porque vai depender aonde você vai sintonizar a tua atenção e que tipo de sentidos você vai recorrer. Tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que talvez estejam com esta live agora ligada, mas no fone de ouvido, com o celular apoiado em algum lugar e elas estão ouvindo só as palavras. Então, se eu fizer um gesto como esse aqui agora, não vou falar que gesto é esse. Elas perderam essa informação. Se elas perderam essa informação, elas obtiveram uma visão subjetiva da realidade. Está faltando alguma informação aí. Então, entendeu aonde eu quero chegar? Pois é isso mesmo. Por meio dos nossos sentidos, ou como podemos chamar, sensores, nós criamos uma compreensão subjetiva do que é a realidade. Então, o que você vê pode ser diferente do que o outro vê. O que você ouve pode ser diferente do que o outro ouve, né? E é claro, a maneira como percebemos como a realidade é construída pode também mudar de pessoa para pessoa.
E aí que entra a linguagem. A linguagem ela tem um poder tremendo. Ela é uma ferramenta notável que pode ser usada para o bem ou para o mal. Bilhões de pessoas são controladas pelo medo usando palavras ditas por aqueles que são vistos como autoridades sobre os outros de alguma forma. Palavras também inspiraram bilhões a buscar vidas mais virtuosas e nobres, palavras emitidas por sábios que vieram periodicamente a este mundo, seres iluminados para nos ajudar a evoluir e crescer. Aspectos da realidade que parecem fundamentais, como o tempo, também podem ser percebidos de forma diferente. Por exemplo, os Hopi, né? Os Hopi, que é uma tribo, eles não têm uma palavra para descrever o pretérito dos verbos, ou seja, os verbos no passado. Ou seja, eles não falam, eles não possuem palavras no seu vocabulário como nós temos os verbos no pretérito, os verbos no passado. Eles não têm essa linguística, eles não têm essa linguagem, eles não falam no passado. Ontem eu fui para a escola. Eles não têm esse recurso linguístico. E sabe o que os neurolinguísticos, os cientistas, né, observaram, né, os cientistas comportamentais observaram como parte da cultura Hopi? É que a atenção deles é muito mais concentrada no momento presente. Por eles não terem esse recurso de palavras para falar, eu fui para a escola, eu fui para a aula, eu tomei vacina, coisas do tipo, sabe? Ele não tem esse recurso para falar no passado, então isso impactou no comportamento, no pensamento dos Hopi, de maneira que a atenção deles é mais concentrada no presente. Então, além da percepção do tempo ser alterada, o senso de identidade também pode mudar. O seu senso de identidade pode mudar conforme a maneira como você se comunica, tá? Então, isso vai ficando mais evidente se você pensar e falar em duas línguas diferentes. Quando estudos usando imigrantes, né, asiáticos na América do Norte, que foram conduzidos nos anos 90 e 2000 foram feitos, descobriu-se que esses imigrantes se descreviam usando a língua inglesa no Canadá, e geralmente eles se descreviam usando declarações positivas para corresponder à consciência canadense. No entanto, quando eles fizeram o mesmo em chinês, eles se descreveram em quantidades iguais de afirmações positivas e negativas. E essas diferenças se alinham com a consciência coletiva de grupo dessas duas culturas muito diferentes. Isso mostra como a linguagem que usamos pode, de fato, moldar a forma como percebemos e pensamos sobre nós mesmos. Então, nós temos que estar atentos às nossas palavras, porque as nossas palavras, de fato, têm poder, né? Usar palavras, né, que podem distorcer a realidade e nos isolar numa faixa, nos dividir, né? Isso tem sido utilizado há milhares, centenas de anos, né? Nós usamos palavras para limitar a nossa realidade, nós usamos palavras para discriminar o outro, humilhar o outro, né? Nós usamos palavras para afirmar, por exemplo, a supremacia masculina. Então, usar palavras como ele, ou a humanidade, ou Deus. Essas palavras podem distorcer a realidade e isolar uma faixa mais ampla dela devido à forma como essas palavras têm sido usadas por centenas de anos. Então, se você usar a palavra Deus, por isso que eu não uso só essa palavra, eu procuro incluir outras palavras. Deus, deusa, Jeová, Yahvé, Alá, ou a deusa, o criador, o universo. Sempre quando eu falo Deus, eu procuro usar outras palavras para incluir. Porque se eu uso só a palavra Deus e fico só falando Deus, 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 naturalmente, quem chegar aqui no meu canal, quem chegar aqui numa live minha vai pensar, esse cara é o quê? É pastor? Esse cara é cristão? É católico? Que religião ele é? Que religião cristã ele é?
né? Então aí eu vou estar excluindo outras pessoas de outras crenças. E como aqui a gente fala sobre espiritualidade, mas sem essas amarras da religião, a gente fala essa espiritualidade de uma maneira inclusiva, né, onde nós estamos falando da essência filosófica e do viver e da virtude da espiritualidade aterrada, experimentando a espiritualidade aqui nessa vida, pautada na principal e mais elevada verdade, o amor, que está presente em todas as religiões, independente do que você acredita. Então, se eu uso só a palavra Deus, por exemplo, eu posso excluir outras pessoas, né? Se eu usar a palavra só a humanidade, eu estou excluindo os outros seres. Eu estou excluindo a natureza, eu estou botando foco só na humanidade. Não, a humanidade é fundamental, a humanidade, humanidade. Peraí, mas não existem outros seres? Existem outros animais? Então, será que é só a humanidade? Né? Então, nós temos palavras diversas, esses são 3 exemplos, tá? 3 exemplos em particular que foram usados no passado para descrever aspectos abrangentes da realidade. Ele ou o se referindo a qualquer humano. Por isso que hoje, né, quando vai falar assim, todos vocês, hoje está usando todes, por exemplo, né? Justamente para tentar incluir a todos sem criar essa visão dessa supremacia masculina, né? E o Deus, por isso que eu uso muito deusa também, ou uma palavra um pouco mais neutra, digamos, na língua portuguesa não tem muito essa neutralidade, né? Mas o universo, né? O universo, para tirar essa visão desse Deus antropomorfizado na figura de um homem, né? Então, palavras, esses são exemplos, tá? Só são exemplos, mas palavras como essas vão limitar o pensamento e a percepção a uma gama estreita de opções. Então, se houver formas de pensamento universais sendo descritas, as palavras universais vão descrever com mais precisão. Então, a forma expandida de linguagem libera as mentes das limitações linguísticas sobre as quais nem percebemos que vivíamos. E aí você pode se divertir com isso e criar neologismos, palavras que ainda não têm significado. E se houver um conceito abstrato que não é descrito com uma palavra, você vai criar uma palavra que vai ter um sentido objetivo. Então, nós precisamos entender que as palavras, elas têm um poder. Se você usa a criatividade para criar novas palavras para se encaixar no contexto da sua realidade, no contexto daquilo que você quer criar, você está criando uma visão de realidade através das palavras, né? Então, é importante a gente entender, e aí vem essa parte final da nossa live, porque existem 3 tipos ou 3 classes de palavras. Palavras regressivas, palavras de estagnação e palavras progressivas. Palavras regressivas é uma classe, palavras de estagnação é outra classe e palavras progressivas é outra classe. Então, é importante a gente entender qual é o verdadeiro significado de cada palavra que nós verbalizamos. Isso significa qual é a raiz e a intenção original de uma palavra. Você também deve expandir esse entendimento para palavras relacionadas a outras palavras. Então, é legal você observar quais são as palavras que você mais repete no seu vocabulário, no seu dia a dia, refletir nessas palavras, repetir essas palavras e sentir como essas palavras soam no seu corpo. É isso mesmo, soam no seu corpo. E aí, daí você vai escolher quais as palavras que você vai levar adiante na sua vida. Então, vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos de palavras, tá? Que são regressivas para nós, palavras que nos fazem ficar estagnados, bem como palavras que também promovem nosso crescimento e progressão. Então, vamos começar pela primeira classe de palavras, que são as palavras regressivas, que impedem o crescimento. São palavras que te bloqueiam. São palavras que você deve repetir agora, mentalmente, conforme eu falo, e sentir como elas soam no seu corpo, e você decidir se você vai continuar usando essas palavras ou não. Porque as palavras, elas têm poder de focar
a sua percepção de realidade e, consequentemente, limitar sua capacidade de transformar a sua vida, tá? Então, vamos para a primeira classe, que a gente poderia chamar de palavras negativas, mas não são bem negativas. São palavras que nos bloqueiam, que nos impedem de crescer. E eu vou falar essas palavras como num exercício para que você repita verbalmente, sinta como isso soa no seu corpo, e aí você vai decidir se você vai manter essas palavras no seu vocabulário ou se você vai eliminar isso agora, daqui por diante da sua vida. Lembrando que essas palavras regressivas te escravizam, te bloqueiam, te impedem de crescer. Essas palavras, elas te fazem trazer o teu foco e a tua percepção para o negativo, para o que você não é capaz de conseguir ou fazer. E aí, consequentemente, você fica estagnado, você fica parado. Vamos lá. Para a primeira clássica frase repetida: eu não consigo. Repita aí mentalmente ou verbalmente: eu não consigo. Esta é uma palavra que eu, Gabriel, escolhi remover da minha vida faz muito tempo. E você? Como você sente essa palavra? Para mim, a palavra eu não consigo, ela já não soa mais com coerência. Para mim, não faz mais sentido a palavra eu não consigo. Eu já não ressoo com ela não faz mais sentido para mim. Mas no passado, essa palavra eu não consigo, ela vinha com um peso, com um aperto, com uma sensação ruim na boca do estômago, para mim, Gabriel. E para você? Quando você fala eu não consigo, sabe o que você está falando? Inconscientemente para si mesmo, vou parar o meu crescimento. Vou parar a minha evolução. Quando você fala eu não consigo, você está percebendo a realidade através do filtro de que você não é capaz de realizar, de que você não é capaz de mudar, de transformar. E aí você vê a sua realidade como um predador e você uma vítima. Vamos para a outra palavra. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou na escola, eu não vou naquele lugar mais, eu não volto naquele lugar, eu não vou. Essa palavra cria um bloqueio no seu caminho do sucesso. Ela pode ser usada como eu não vou conseguir, você está falando no futuro. O eu não consigo, você está falando no presente. Eu não consigo e pronto. O eu não vou conseguir é uma coisa que muitas vezes você sabe que vai, que você consegue, que você é capaz, mas você projeta lá no futuro. Por exemplo, quando eu era moleque, eu tocava violino na igreja e me chamaram para tocar num festival de talentos na escola onde eu estudava. Eu tocava, eu sabia tocar. Mas quando a professora falou: "Você toca violino?", "Toco". "Toca aqui no festival de talentos", eu falei: "Ah, eu não sei, eu acho que eu não vou conseguir tocar na frente de tantas pessoas". Percebe a diferença? Então, o "eu não consigo" é uma afirmação enfática. Ela é objetiva, ela é assim, ó: "Eu não consigo, eu não tenho essa habilidade, não dá, eu não consigo". Agora, a "eu não vou conseguir", ela é uma projeção. Você já sabe que consegue, você já tem os recursos, mas você projeta que lá naquela condição, naquela situação, você vai travar. Você vai criar um bloqueio no caminho em direção ao seu sucesso. Então, como essa palavra soa para você? Hã? Vamos para outra frasezinha ou outra formação regressiva de palavras. É difícil. É difícil. Ah, é muito difícil. Ah, não sei, é muito difícil. E aquilo, ah, acho que é difícil. Essa palavra vai te impedir de alcançar qualquer coisa na vida, porque você vai sempre criar a desculpa de que é difícil, logo é melhor nem tentar. Logo é melhor nem tentar, nem investir esforço nisso. Outra palavra regressiva, eu não acredito.
Essa palavra é aquela coisa do cético, né? É o cético. E aí o cético é aquela pessoa que fica presa dentro da sua caixinha, ela não se abre para conhecer outras coisas. Então, essa essas palavras regressivas "eu não acredito" impede você de ser um buscador da verdade, né. Aí muitos usam aquela palavrinha "eu sou cético", "eu sou um cético", "eu sou um cético" ou "eu sou cético". Eu já usei muito isso. "Ah, eu não acredito naquilo", por quê? Porque eu sou cético. Ou seja, eu vesti a identidade, eu vesti a máscara de ser cético. E sabe o que que você está falando para si mesmo? Você está falando que você não vai aprender coisas novas. Eu sou cético, então eu não preciso aprender coisas novas. Outro conjunto de palavras regressivas. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Sabe o que que isso faz? Impede você de adquirir conhecimentos. Ah, eu não gosto da Bíblia. Ah, eu não gosto do Alcorão. Ah, eu não gosto de matemática. Eu não gosto de química. Eu não gosto daquilo ou daquilo outro. Isso é você falando para si mesmo que você nem vai querer e nem vai tentar buscar e adquirir conhecimento naquela área, por mais que aquilo possa ser importante para você, porque você não gosta daquilo. Então, esses são os exemplos de palavras regressivas, né? Então, essas palavras regressivas é legal você gerar consciência. Quais são as palavras regressivas que eu estou repetindo na minha vida? Você repetir isso de forma verbal, oral, em alto e bom som e sentir como isso pesa dentro de você. Aonde isso pesa e como isso soa para você. Porque, por exemplo, eu não consigo, indiretamente, é você falando, vou parar o meu crescimento. Eu não vou, é você falando indiretamente para você, eu vou criar um bloqueio no meu caminho para o sucesso. É difícil, é você falando que você mesmo vai impedir o seu processo de alcançar qualquer coisa na vida. Eu não acredito. Impede você de ser um buscador da verdade. Você fala: não, eu não vou buscar a verdade porque eu não acredito. Eu sou um cético. Isso impede você de aprender coisas novas. Eu não gosto disso. Te impede de adquirir conhecimentos em áreas da sua vida que podem ser importantes. E aí a gente vai para as palavras da classe de estagnação. Essa palavra tente. Tente. Tente isso. Se você tentar algo, você vai fazer repetidamente algo, mas nunca vai chegar ao fim. Tem uma frase célebre até num filme do Star Wars, que é o Luke Skywalker conversando com o Mestre Yoda. O Mestre Yoda, não é Mestre Yoga não, é Mestre Yoda. E o Mestre Yoda fala para o Luke elevar uma uma nave, né, uma nave daquela, um X-Wing, porque eles caíram num planeta, a nave caiu num pântano, e aí o Mestre Yoda fala para o Luke: "Luke, use a força e tire esse X-Wing, tire essa nave desse lamaçal". Aí o Luke falou assim: "Mestre, eu não sei se eu consigo, vou tentar". Aí o Yoda interrompe, isso é filosofia oriental pura, gente, filosofia oriental pura. Aí o Yoda interrompe o Luke e fala assim: "Luke, tente não tentar". Porque quando você tenta algo, você parte do pressuposto da falha, do fracasso. Se você fala, eu vou tentar, você já está partindo da possibilidade que você vai fracassar. Então, se você já vai sabendo que vai perder, você tenta. Você já entra com a atitude de derrotado. Você já entra com a atitude de fraco. Você já entra com a atitude daquele que já perdeu antes mesmo de tentar. Ou melhor, de fazer, né? Porque no final, quando você entra com essa atitude de fazer algo, já sabendo que vai perder, tu tá tentando. Só tentando.
E quando você tenta algo, você fica fazendo algo repetidamente, mas nunca chega ao fim daquilo. Então tente não tentar, porque essa é uma palavra de estagnação, vou tentar. Fulano, pega ali aquele tambor, toca aí. Ah, eu vou tentar. Ô, Beltrano, pega lá aquele livro muito legal, acho que tu vai gostar de ler ele. Ah, eu vou tentar ler. Tente não tentar. Porque quando você tenta, você já está indo para não fazer, ou fazer meia boca, ou se é uma competição, uma entrevista, algo importante, você já está entrando com a atitude de derrotado que não vai conseguir. Você já está entrando no jogo perdendo. Então, tente não tentar. Outra coisa, o tentar. Ei, fulano, o que você está fazendo? Tô tentando cozinhar aquele peixe. Quando você fala isso, você está já criando um bloqueio no seu caminho, né? Ou alguém chega e fala assim: ei, fulano, por que você não tenta aprender aquela matéria lá que vai passar na prova da faculdade? Aí você, eu posso tentar. E aí, isso é uma condição ensinada que impede você de ter sucesso. Então, gente, essa é coisa do tô tentando, posso tentar, vou tentar, tente. Gente, foge disso. É uma palavra de estagnação. Repita essa palavra, vou tentar, estou tentando, posso tentar. Repita essas frases e veja como isso soa em você, como isso pesa e o que isso significa para você. Que significado isso tem para você? Porque as palavras, elas têm significados. Quando você entende o verdadeiro significado de cada palavra que você verbaliza, você percebe o quanto essa intenção original por trás de cada palavra está moldando a sua realidade. Então, quando você fala eu não consigo, você está indiretamente falando para você que você não vai crescer, não vai evoluir, né? Quando você fala, é muito difícil, eu não acredito, eu não gosto disso, eu não vou conseguir. Você está profetizando na tua vida, né? Então, vamos lá, cortar esse tal de tentar. Agora vamos para as palavras progressivas. Essas são as palavras que promovem o movimento, que promovem o crescimento. São palavras que você tem que cultivar no seu vocabulário. Eu posso. Esse é um comando que você faz para si mesmo, que promove o seu crescimento. Então, quando forem te pedir algo, ei, que tal você tentar fazer aquele prato gostoso que você fez no outro dia? Ao invés de você falar, eu vou tentar, eu posso fazer. Eu consigo fazer. Eu vou fazer. Tá? O eu sou é uma declaração afirmativa poderosa sobre você mesmo. Só que você tem que usar com palavras positivas. Você não pode falar eu sou burro, eu sou idiota. Você tem que falar eu sou incrível, eu sou poderoso, eu sou capaz. Entende? Eu acredito. Nossa, essa é uma palavra muito forte porque permite que seus desejos e necessidades se manifestem através da forma como você se sintoniza a sua realidade. Eu acredito que sou capaz. Eu acredito que tenho esse poder dentro de mim. Eu acredito que essas palavras vão mudar a minha vida. Eu acredito em mim mesmo. Eu acredito no universo, em Deus, no Criador. Eu acredito no mundo com mais esperança, com mais amor. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Essa palavra é muito poderosa. O poder do eu acredito. Está feito. O está feito eu uso em comandos. Quando alguém chega para mim e fala, Deus te abençoe. Aí eu falo, eu aceito, está feito. Por que eu falo isso? Porque quando eu falo está feito, é quase como um comando para mim mesmo que aquilo já está acontecendo. Então, se alguém manda aquela coisa, Deus te abençoe,
Não basta só aceitar. Você precisa autodeclarar que aquilo já está feito na sua vida. Então, por isso que eu falo, está feito. É um exemplo aqui que eu estou citando, mas eu uso muito. A pessoa fala, parabéns, muita luz na sua vida. Que Deus abençoe você e sua esposa. Eu aceito, está feito. Eu falo assim, eu respondo os comentários assim. Ou as mensagens, o que quer que seja. É eu declarando que aquilo já está feito. Um comportamento que já está em ação. Uma energia que já está em movimento, tá? Quando alguém chega para você e te desafia para fazer algo novo, você pode falar, ao invés de vou tentar ou eu não consigo, você pode usar outra palavra progressiva. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Ou você pode falar, eu posso fazer qualquer coisa. Porque essas palavras te impulsionam para frente na vida, impulsionam você a um estado de criação consciente ilimitada. Então, quando alguém chegar para você e te lançar um desafio, onde você falar, eu vou tentar, sabe? Lembra que tentar parte do pressuposto da derrota. Então, você só entra para tentar, você entra com o corpo mole, você entra, sabe? Já ali, ó, aceitando a derrota, você já entra derrotado. Então, tentar não é bom. E eu não consigo. Porque você fala assim, eu posso fazer isso, eu posso fazer qualquer coisa, eu consigo. Eu acredito em mim mesmo. Quando você se tornar mais consciente de quais palavras você usa e como elas fazem você se sentir, você vai ser capaz de falar de uma forma mais deliberada, que vai criar apenas manifestações úteis para você, que vai sintonizar a tua atenção nos infinitos potenciais e não nos finitos potenciais. Tenha em mente o quão poderosa a linguagem é. Ela pode te libertar ou ela pode te limitar. Ela pode atrair e focar a sua atenção no que é possível ou no que é impossível. E é através das suas palavras que você vai se envolver em atitudes, comportamentos e ações na realidade, na realidade tridimensional de tempo e espaço. Então, capacite-se através das suas palavras para ir além das limitações artificiais que você se impõe em si mesmo através do que você vem falando internamente consigo mesmo. Permita que a sua consciência se reflita com tanta clareza, autenticidade e pureza quanto possível. Então preste atenção nas palavras que você está falando. Se forem palavras regressivas, repita isso em alto e bom som e sinta o peso disso e o significado disso para você. Palavras de estagnação também. E decida se você vai querer manter isso no seu vocabulário ou não. A escolha é sua, porque a linguagem é poderosa. Ela pode ser um libertador ou um limitador da sua consciência. A maneira como a sua consciência se expressa e se envolve com a realidade tridimensional de tempo e espaço é ditada pela sua linguagem, a maneira como você se comunica consigo mesmo internamente, seus pensamentos. Capacite-se através de palavras empoderadoras para ir além dessas limitações artificiais que você mesmo impôs sobre você por esse autodiálogo depreciativo. E permita de verdade que a sua consciência se expanda e reflita com muita clareza, autenticidade e pureza, quanto for possível.